Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à nossa discussão do tema Gestão e Controle, que é o primeiro capítulo do livro do Merchan e Van der Stede, Management Control Systems, Performance Measurement, Evaluation and Incentives. E eu falei no final do último vídeo que se as pessoas fizessem tudo o que se espera delas na organização, fizessem voluntariamente, não haveria necessidade de sistemas de controle, ou praticamente não haveria essa necessidade. Né? Mas, a gente não pode contar com isso, que as pessoas vão fazer exatamente o que se espera delas. E existem questões cognitivas também que fazem com que os sistemas de controle gerencial sejam necessários. Bom, basicamente, nós temos três causas de problemas de controle gerencial. A primeira é a falta de orientação, a segunda são os problemas motivacionais e a terceira causa são as limitações pessoais. Então essas são as três raízes dos problemas de controle gerencial. E todas as decisões de controle, elas visam resolver esses problemas, ok? Em termos de falta de orientação, basicamente isso se refere ao seguinte: as pessoas não saberem exatamente o que fazer ou não saberem o que se espera delas, porque também não sabem onde a organização quer chegar. Então é uma combinação aí de falta de informação, de conhecimento. Então uma das principais responsabilidades do controle gerencial é transmitir essa informação para os funcionários, informá-los sobre como a organização espera que eles direcionem o seu esforço. Então, quais são as responsabilidades, quais são os objetivos que eles precisam, nos seus cargos, alcançar e, consequentemente, se esforçar para alcançar. Isso não é uma questão trivial, porque quanto mais complexa, quanto maior a organização, mais difícil é você comunicar lá da alta gestão, que fez o processo de planejamento estratégico. Tudo bem que o processo de planejamento estratégico ele não é restrito, limitado à alta gestão. Normalmente é um processo feito de baixo para cima, em que os gestores dos níveis mais altos solicitam informações e planos dos níveis hierarquicamente inferiores. Mas, no final das contas, eles vão formular um plano e vão estabelecer objetivos e metas. E esses objetivos e metas, eles precisam ser desdobrados para os departamentos, para as funções que as pessoas desempenham. Então, eu, como funcionário, eu posso conhecer a meta e o objetivo da organização, mas eu preciso entender o que eu tenho que fazer aqui no meu cargo, na minha função, para contribuir para aquela meta, para que a organização alcance aquela meta. Então isso não é trivial. E muitas vezes é negligenciado porque as pessoas elas entendem que a partir do momento que um plano foi estabelecido, já resolveu o problema, né? Então a parte de comunicação, ela às vezes é negligenciada. Tem problemas motivacionais, ou seja, mesmo se as pessoas forem comunicadas das expectativas a respeito do seu desempenho, das suas ações, dos seus comportamentos, algumas pessoas elas não vão agir como se espera, devido à falta de motivação, ou devido a elas terem motivações individuais que são conflitantes com essas ações que são esperadas da organização. E eles são comuns, esses problemas motivacionais, bem comuns, tá? Porque normalmente os objetivos dos indivíduos e os da organização não coincidem naturalmente. Basicamente, eu comentei no vídeo anterior que o objetivo de muitas organizações, um dos principais objetivos, é aumentar a riqueza do acionista. E o funcionário ele pensa, tá, mas eu aumentar a riqueza do acionista, eu ganho o que com isso, né?
Então, não há um alinhamento natural. É preciso pensar em formas de alcançar esse alinhamento. Então, além das questões mais triviais, assim, ou que seriam mais comuns, né, da gente pensar de roubo, de desvio de recursos, de corrupção, tem problemas motivacionais um pouco mais sutis do que esses. Por exemplo, quando o funcionário manipula o seu relatório de desempenho. Quando ele tenta passar uma imagem do seu desempenho que é mais positiva do que a real, com o objetivo de ser promovido, de obter um bônus, de ficar com uma boa imagem perante o seu superior. E ele pode fazer isso falsificando dados, o que é muito grave, e ele pode fazer isso de uma maneira mais sutil, tomando decisões que aumentam artificialmente seu desempenho. É o conhecido como gerenciamento de resultados na contabilidade. Ele pode, por exemplo, postergar vendas que ele poderia fazer nesse período, porque ele já bateu a meta desse período, então ele posterga essa venda para o mês seguinte, para que ele consiga bater a meta no mês seguinte também, né? E para a organização isso não é o ideal. Então, sistemas de controle gerencial bem projetados, eles ajudam a proteger a organização contra esse tipo de comportamento. Outros problemas motivacionais ocorrem em relação a o que a empresa busca, né? É evitar esses problemas, ou seja, comportamentos negativos, mas também motivar comportamentos positivos. Então, não é só uma questão de vigiar e de punir, mas é de tentar motivar e incentivar as pessoas a dar o seu melhor para a organização. Então, incentivar as pessoas a trabalhar de forma consistente, esse é um aspecto fundamental para a existência de um sistema de controle gerencial. Então, a motivação é o foco principal dos sistemas eficazes. E ela é alcançada por meio das três, que são 4 aqui, mas são divididos em 3 grandes conjuntos de artefatos ou mecanismos de controle, que são o controle de resultados, o controle de ações e o controle de pessoas e cultural. Então, as decisões de controle envolvem combinações desses elementos para resolver problemas de motivação e problemas de orientação. E as limitações pessoais, eu tinha comentado, né? Se as pessoas derem o seu melhor, não precisa, se a gente tivesse uma garantia que as pessoas vão dar o seu melhor, então eu não preciso de sistemas de controle. Isso é quase verdade. Por quê? Porque a gente tem limitações cognitivas. Então, muitas vezes, a gente não tem habilidade, o funcionário, né? Ele não tem uma aptidão, ou ele não recebeu o treinamento adequado, ou ele não tem experiência, ou ele não tem resiliência, ou não tem conhecimento para realizar a tarefa. Então é necessário diagnosticar a presença desses problemas, o grau com que esses problemas ocorrem, para resolvê-los, né? Então, fornecendo treinamento que vai trazer conhecimento para as pessoas ou habilidades, permitindo que as pessoas adquiram experiência e selecionando pessoas que são aptas para desempenhar as funções. Então, isso ocorre quando, por exemplo, você promove um funcionário para um cargo de gestão sem que ele tenha desenvolvido competências de gestão. Então, muitas vezes, se você pegar, por exemplo, alguém que está num cargo de analista financeiro, analista contábil, e você coloca ele num cargo de supervisão ou de gestão, sem que essa pessoa tenha tido a oportunidade de liderar equipes, de liderar pessoas, então aí certamente vai haver problemas de desempenho que serão relacionados às limitações, né? Ou pode ocorrer porque os cargos, a distribuição de tarefas e cargos numa organização não é feita de maneira adequada. Tá? Além disso,
tem limitações cognitivas. Por exemplo, muitas vezes as pessoas estão dando o seu melhor, mas elas não conseguem perceber que está se aproximando uma grande ameaça, um grande problema para a organização. A nossa memória é uma memória bastante seletiva também. A gente tende a se lembrar mais facilmente de fatos que aconteceram recentemente, né? E a gente tende a dar muito peso às coisas que aconteceram. E a gente às vezes desconsidera o que não aconteceu. E a gente não sabe as probabilidades relativas, né, do que aconteceu e do que não aconteceu. Então a gente pode tomar decisões e assumir riscos maiores ou menores do que o necessário para o bom desempenho da organização. Então, nós temos dificuldade de processar informações, principalmente devido ao grande volume de informações que hoje em dia é gerado, né? Se a gente considerar o fenômeno do Big Data, em que a gente tem dispositivos que coletam informação, coletam dados em um volume absurdamente grande, e transformar esses dados em informação e conhecimento é um grande desafio para nossas capacidades cognitivas. Então, a gente tende a dar muita ênfase para eventos comuns, a gente superestima a probabilidade de eventos comuns e eventos mais recentes. E, de um modo geral, o ser humano tem bastante dificuldade de calcular probabilidades rapidamente. Se vocês lerem aquele livro Devagar e Rápido, do Daniel Kahneman, ele fala muito bem disso, dos dois mecanismos de raciocínio que a gente usa. Então, o mecanismo de raciocínio rápido, que é baseado em heurística, em regras que a gente colocou em prática que funcionam bem em determinadas situações, eles são muito falhos para cálculo de probabilidades. Então, se a gente confiar demais nessa memória e na capacidade do indivíduo apenas, a avaliação de riscos ela fica muito prejudicada. E a elaboração de planos de resposta à ocorrência de eventos negativos ou catastróficos, ela também pode ser muito prejudicada se não houver um sistema que registre a memória dos eventos organizacionais e que desenvolva modelos e que se faça uso de estatística e de outras abordagens teóricas para tentar desenvolver modelos e cenários, né, do que podem ocorrer no futuro. Bom, e aí então, o que é um bom controle gerencial? Como é que a gente avalia se uma empresa alcançou um bom controle gerencial? É quando ela tem confiança razoável que não ocorrerão surpresas desagradáveis. Então, se ela tiver essa confiança, é porque ela tem um bom sistema de controle gerencial. E uma falta de controle é uma situação em que tem uma alta probabilidade de desempenho ruim ou de ocorrência de eventos negativos para a organização. Isso no geral ou numa determinada área. Então, muitas vezes, mesmo que você tenha um bom plano, um bom planejamento estratégico, estabelecer objetivos, ter um plano de ação sólido, mas se você não estabelece planos e não estabelece um controle da execução, controle adequado da execução, poderão haver surpresas muito desagradáveis para a organização. Bom, obviamente, não existe controle perfeito, né? Porque por vários motivos. Sim, a gente não consegue garantir que todos os sistemas em operação são infalíveis, porque eles são projetados por pessoas. E além disso, as outras pessoas, as que vão agir e serem objeto de uma análise, de um escrutínio e de um controle, elas são inteligentes. E elas descobrem maneiras de contornar ou de burlar o controle. Então, nós não podemos garantir que sempre as pessoas vão agir da melhor maneira possível para a organização. Não é realista isso. E, além disso, é impossível prever tudo o que pode acontecer. Lembra que os controles, ou o controle gerencial, muitos dos mecanismos de controle são voltados para o futuro, ou seja, para a prevenção de problemas para a organização. Só que isso requer uma previsão de cenários, de contingências
e nós não somos capazes de fazer previsões perfeitas, né? E mesmo que nós pudéssemos, o custo de se prevenir contra todos os riscos seria muito alto, não compensaria para a organização. Uma análise de custo-benefício aí, ela indicaria que um controle perfeito iria consumir todos os recursos da organização, ou uma quantidade de recursos que iria colocar em risco a própria organização. Certo? E aí nós podemos definir, então, as perdas associadas ao controle. Podemos definir, mas não necessariamente calculá-las. Tá? Mas a gente assume que vão ocorrer perdas, ou seja, perdas de desempenho associadas ao controle. E a gente define o seguinte: existe um desempenho teórico, que é aquele que seria alcançado se tivéssemos o controle perfeito, um sistema de controle gerencial perfeito. Mas nós não temos, nós temos um sistema de controle real, existente. Então a diferença entre o desempenho teórico e o desempenho real, dado o sistema de controle que a empresa possui, essa diferença são as perdas associadas ao controle. Normalmente elas não são calculadas, a não ser quando ocorrem o problema, né? Quando ocorre um problema e nós podemos calcular o custo daquele problema. Mas dificilmente nós conseguiríamos calcular o desempenho teórico aqui, se tivéssemos um controle perfeito. Tá? O benchmark que a gente usa, a referência, é um controle adequado. Ou seja, com exceção dos casos em que não pode ter falha, então tem alguns casos em que você não pode falhar, o controle tem que ter um foco inflexível de evitar a falha. Mas, com exceção desses casos, nossa referência é um controle adequado, ou seja, aquele que protege a empresa até um ponto em que mais controle custaria mais caro do que o ganho que ele proporcionaria. Tá? O caso, a exceção aqui, quando a falha não é uma opção, é o caso, por exemplo, de usinas nucleares, certo? Porque não o foco aí é evitar a falha a qualquer custo. Então, a gente sabe que esse a qualquer custo é limitado também, né, pela própria ganância do ser humano, mas esse seria o objetivo, né, de um controle em uma usina nuclear, por exemplo. Bom, e se a gente quiser evitar problemas de controle, é possível pensar nisso? Então, ao invés de resolver, eu vou simplesmente eliminar os problemas. Do ponto de vista teórico, é possível pensar nisso, sim. Tá? Então, tem 4 estratégias predominantes. E algumas podem ser colocadas em prática em algumas situações, mas não dá para eliminar todos os problemas de controle. A primeira delas é eliminar atividades. Então, uma atividade que envolve um risco de não ser desempenhada de maneira adequada, eu elimino. Mas elimina como? Por exemplo, eu posso subcontratar. Eu posso simplesmente me desfazer daquela área da empresa e contratar um fornecedor de serviços. Outra é a automação. Então, porque a gente tem adotado aqui a abordagem de que o sistema de controle gerencial eles têm uma ênfase no comportamento. Como a automação envolve máquinas programadas, então a gente elimina o problema de comportamento. A centralização, que aí seria uma forma de trazer o desafio para outras pessoas, né, num nível gerencial superior. Então, ao invés de deixar decisões a cargo de pessoas que estão distantes, imagina que eu sou o proprietário da empresa e eu quero evitar um problema de controle relacionado ao uso de recursos da organização, então basta eu centralizar essa decisão em mim. E o compartilhamento de riscos. Essa é uma outra abordagem na qual eu divido os riscos e as recompensas das ações com as pessoas envolvidas. A eliminação de atividades ela envolve subcontratação, conforme eu já mencionei. Tá? Ou acordos de licenciamento, por exemplo. Você pode falar, olha, ao invés de eu ter uma equipe de TI aqui na minha empresa que vai desenvolver um data center e vai organizar todo o meu sistema de informações e vai montar sistemas de backup, etc., eu faço
um contrato de fornecimento de serviços de nuvem e de servidores remotos, acesso a servidores remotos. Então toda a parte de todos os meus sistemas vão ficar armazenados ou vão rodar em equipamentos que não estão na minha empresa. Então eu evito um problema de, por exemplo, falta de motivação da minha equipe de TI. E venda, né? Eu posso vender uma parte da empresa, vender uma divisão, por exemplo, me desfazer de uma parte da empresa. Imagina que eu tenho uma empresa de varejo, uma grande cadeia de varejo, e eu tenho uma transportadora para levar meus produtos até os clientes. Eu posso vender essa transportadora, se eu fizer uma consideração de que eu estou tendo problemas de desempenho e de controle excessivos, eu vendo essa transportadora e contrato um operador logístico aí para fazer a entrega dos meus produtos. A automação, ela pode ser interessante porque ela resolve um dos problemas de baixa acurácia do ser humano. Nem sempre, né, mas claramente os sistemas ou certos processos ou atividades, quando elas são automatizadas, elas são feitas de uma maneira repetitiva e que permitem alcançar um nível de precisão e acurácia superior ao do ser humano, muitas vezes. E então o desempenho ele passa a ser muito mais consistente quando o processo é automatizado. E resolve o problema da falta de motivação também. Mas só que nem tudo pode ser automatizado. Primeiro que tem custos que muitas vezes são muito elevados. Equipamentos usados em processos de automação podem não ser economicamente viáveis para algumas organizações. E tem processos e atividades nas quais as habilidades humanas não podem ser replicadas por computadores, máquinas e equipamentos, né? E, em alguns casos, restrições regulatórias. Por exemplo, na área da saúde, há sempre restrições sobre o quanto que pode ser feito o uso de robôs, de inteligência artificial e etc., em intervenções em seres humanos. E a centralização, que é uma forma de tirar um problema de controle que está distante ou que está nas mãos de uma pessoa e trazer trazer a decisão para quem tem mais competência ou tem os interesses mais alinhados com a organização, por exemplo, no caso do proprietário. Então, normalmente, procedimentos ou decisões relativas a grandes aquisições e investimentos de capital, elas são centralizadas no alto escalão, né? Em poucos indivíduos que são responsabilizados diretamente pelos resultados dessas decisões. Negociações de contratos muito vultosos, mudanças organizacionais, por exemplo, decisões de desinvestimento, de fusões, aquisições, de reorganização interna, contratação e demissão de pessoal-chave, por exemplo, executivos, essa decisão é centralizada no conselho de administração, né? Claro que também tem um limite. Não dá para centralizar tudo. Não dá para concentrar todas as decisões importantes nas mãos de alguns poucos indivíduos, porque essas pessoas vão ficar sobrecarregadas e porque a gente não se beneficia do conhecimento específico que as pessoas têm naquelas funções que elas desempenham. Bom, então, a gente tem 3 alternativas de controle para resolver esses problemas que não são evitar. Então, assim, evitar problemas de controle por meio daquelas decisões de automação, de centralização, de desinvestimento, etc., elas não são interessantes de serem alcançadas 100%. Porque a organização ela é recompensada por risco. Ela precisa correr riscos para obter os seus retornos. Então, zerar os riscos não é o objetivo. Então, sempre vão ter que ser tomadas decisões de controle. Então, nós vamos ver aqui ao longo do nosso curso que são 3 abordagens de controle. Essas 3 abordagens são os controles de ação, os controles de resultado e os controles de pessoas.
Não, raramente uma empresa vai utilizar só uma forma desses controles. Sempre vai haver uma combinação deles, com ênfase maior em um elemento ou outro. Tá? Então, o controle de ação, obviamente, ele centra sua atenção na ação que os indivíduos vão tomar, o controle de resultado nos resultados produzidos e o controle de pessoas no tipo de pessoas que serão contratadas, as crenças, os valores que essas pessoas têm, e aí a tentativa é de contratar pessoas com valores e crenças alinhados ao da organização. Bom, as decisões de optar ou de dar mais ênfase em um desses três elementos, elas levam em consideração essas dimensões aqui, duas dimensões. Primeiro, a nossa capacidade de mensurar resultados nas dimensões que importam. E segundo, o conhecimento que nós temos das ações específicas para produzir aqueles resultados. Então, por exemplo, se nós conseguimos mensurar os resultados, não apenas o resultado final, mas conseguimos mensurar continuamente os resultados e conhecemos as ações que são necessárias para produzir esses resultados, nós vamos optar por um controle de ação, porque nós temos alta capacidade de mensurar resultados e excelente conhecimento das ações necessárias. Então a gente vai optar por um controle de ação ou controle de resultados. Se por outro lado nós temos um excelente conhecimento das ações, mas uma baixa capacidade de mensurar resultados, ou a gente só vai conseguir mensurar o resultado quando terminar o período, e esse período é longo, por exemplo, no caso de grandes projetos. Imagina a construção de um avião ou de um navio que demora anos. Então, o resultado final só vai ser observado lá, o resultado, o desempenho só vai ser mensurado no final. É difícil mensurar ao longo do tempo. Mas a gente sabe quais são as ações específicas necessárias. Então a gente vai estabelecer um controle de ação. Quando nós não conseguimos mensurar, não conhecemos essas ações necessárias, mas temos uma alta capacidade de mensurar resultados continuamente, por exemplo, no caso de um executivo, a gente pode mês a mês acompanhar os resultados da empresa. Mas só que a gente não sabe exatamente, não temos conhecimento específico das ações que são necessárias para produzir aqueles resultados. Então a ênfase vai ser no controle de resultados, que podemos mensurar resultados, mas não sabemos as ações. E quando não somos capazes de nenhuma coisa nem outra, nem conhecemos os resultados, nem somos capazes de mensurar os resultados e nem somos capazes de definir as ações. A gente tem que basicamente confiar nas pessoas. Por exemplo, num laboratório de pesquisa ou em atividades de pesquisa de um modo geral. Aí, normalmente, a ênfase é no controle de pessoas. Tá? E a gente teria tipo uma árvore de decisão aqui, né? Um fluxograma de decisão. As pessoas, a gente viu que o problema de controle, ele basicamente é um problema de comportamento. Podemos evitar as pessoas? Por exemplo, por meio da automação ou da centralização? Sim. Então a gente evita o problema de controle. Mas, tá, isso não é viável 100%. Então vamos para o não. Podemos confiar nas pessoas? Se a gente pode confiar, a gente não vai ter muita necessidade de controle. Controles de resultados ou controles de ação. Vamos simplesmente tentar selecionar as pessoas que são confiáveis. Mas também não é 100% o caso. Então podemos tornar as pessoas confiáveis, usar mecanismos que promovam um alinhamento das pessoas com a organização? Se podemos, vamos usar esses controles de pessoas. Se não, temos conhecimentos a respeito das ações? Se tivermos e formos capazes de avaliar essas ações, então assim, uma coisa é eu conhecer, eu saber quais são as ações desejáveis. Ok, mas eu também preciso ser capaz de monitorar
e julgar se as pessoas tomaram as ações específicas. Se eu puder, eu vou usar um controle de ações. Se for muito difícil fazer isso, eu vou usar um controle de resultado, pressupondo que eu tenha a capacidade de mensurar resultados. Ou seja, não dá para responder não para todas as perguntas aqui, porque se eu não sei, eu não posso evitar pessoas, eu não posso confiar nas pessoas nem torná-las confiáveis. Eu não tenho conhecimento das ações desejadas e nem os resultados, eu não sei nada, então. Então eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei o que preciso fazer para chegar. Então o problema não é um problema de controle, é outro problema, né? Então o controle de resultados ele é adotado quando a gente respondeu não para várias dessas perguntas aqui, menos a última. Sim, eu conheço os resultados desejados e eu tenho capacidade de mensurá-los. Mesmo assim, não existe empresa que usa 100% de controle de resultado, ou 100% de controle de ações, ou 100% de controle de pessoas. Sempre é um mix. Só que uns têm um peso maior do que outros, dependendo do contexto e dependendo das respostas a essas perguntas aqui. Tá bom? Então a gente encerrou aqui o capítulo 1 e nos nossos 2 próximos vídeos nós vamos falar sobre controle de resultados. Obrigado.